para falar sobre o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que classificou como absurda a preocupação apresentada pelo ministro Mauro Vieira sobre um possível uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. A declaração foi dada depois dos Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Em entrevista ao portal Metrópolis, o governo dos Estados Unidos informou que as medidas têm como objetivo combater grupos criminosos que também atuam em seu território. Abre aspas. Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito de suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas. Fecha aspas. Ainda segundo o Departamento de Estado americano, não há qualquer intenção de realizar uma intervenção militar no Brasil. O órgão também afirmou que esse tipo de alegação pode acabar favorecendo organizações criminosas. Abre aspas. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar a incentivar alguns dos grupos mais violentos do mundo. Fecha aspas. A resposta foi enviada depois de um documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira e encaminhado à Câmara dos Deputados. No texto, o chanceler afirmou que a decisão dos Estados Unidos poderia abrir margem para ações fora do país contra instituições brasileiras, inclusive com o risco de uso de força militar em território nacional. Marcelo, nós comentamos bastante esse documento que foi produzido pelo Itamaraty. Ontem nós trouxemos uma atualização a respeito desse caso. É muito curioso, porque eles não apresentam um embasamento, a fundamentação para escrever nesse documento que eles tinham receio de uma ação armada dos Estados Unidos em solo brasileiro. E aí agora já trazemos, então, uma atualização, damos um F5 nessa história com a declaração do Departamento de Estado americano, declarando aí, dizendo que é absurda essa declaração do Itamaraty. O que a gente está vendo é o Itamaraty sendo transformado num instrumento político do governo Lula. Quer dizer, virou um diretório do PT, lamentável isso, né? O Itamaraty que tinha toda uma tradição de alta qualidade dos serviços que prestava, de ser um órgão que fazia diplomacia de maneira técnica, fazendo essas alegações que o governo americano, com toda razão, classifica como absurdas, né? Não tem nenhum fundamento, né? O governo americano está defendendo o povo americano frente às organizações criminosas brasileiras que já estão atuando em território dos Estados Unidos. E aí a impressão que fica para o povo é a seguinte: enquanto o governo americano defende o povo americano contra as organizações criminosas, o governo do PT defende as organizações criminosas contra o governo americano. É isso, né? Quer dizer, um está preocupado em defender o seu povo diante das ações criminosas desses grupos. O outro governo está interessado em defender esses grupos contra as ações repressivas do governo, perfeitamente justificadas, do governo americano. Então, dá uma impressão de parceria, né? Quer dizer, dá a impressão que dá, e essa segunda nota aí, que a gente acabou de mostrar, vai por esse caminho, né? Quer dizer, essas alegações vagas de intervenção estrangeira costumam servir, na verdade, para ajudar e incentivar essas organizações criminosas. É essa a visão que o governo do PT passa, né? Agindo não em defesa do povo brasileiro, não em defesa dos milhões e milhões de brasileiros que na prática não têm mais soberania, porque vivem em comunidades, em locais dominados pelo crime organizado, né? Mais uma vez eu vou lembrar, só aqui na região metropolitana da minha cidade, do Rio de Janeiro, são 1.900 comunidades. Nós estamos falando dos 3 milhões de cariocas e fluminenses, para os quais a soberania é um conceito que não diz absolutamente nada, né? A soberania lá onde eles moram é do Comando Vermelho, né? Então, a impressão que a gente tem é essa, né? Que a soberania que o governo do PT está defendendo é a soberania do PCC e do Comando Vermelho. Augusto, antes de te ouvir, deixa eu trazer a declaração do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que tem relação com esse tema. Ele disse que o Brasil é um país soberano e que essa autonomia deve ser exercida com firmeza.
Foi uma declaração feita logo após o Itamaraty declarar possíveis riscos de uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações. Esse processo de especialização, hoje aqui são várias varas que serão instaladas, pelo menos 3 específicas para a apuração dos delitos da macrocriminalidade, e isto está se projetando para um país como um todo. Eis que o tema da macrocriminalidade, infelizmente, se espraiou em todo o país e, portanto, ele apresenta múltiplas facetas. Por exemplo, na região norte, há ligações que estão também com a temática do desmatamento ilegal, grilagem de terras, garimpo ilegal, portanto, há um conjunto de temas que tem uma correlação com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e, portanto, o Estado de São Paulo, tomando essa iniciativa, mostra como o Poder Judiciário pode e vai responder a essa tragédia contemporânea que há no Brasil. A gente lembra que Luiz Edson Fachin participou da cerimônia de instalação de varas especializadas no combate ao crime organizado em São Paulo e também ressaltou que a medida não tem nenhuma relação com a mudança de classificação dos Estados Unidos em relação às facções criminosas brasileiras. Atitudes já estava sendo pensado e planejado há muito tempo. Não se instalam 3 varas de combate ao crime organizado num período de tempo curto. Isso requer um planejamento das designações dos magistrados, dos servidores que vão operar, da definição da redistribuição de afazeres, e, portanto, isso já vinha de algum tempo nos preocupando. Eu, pessoalmente, estou ligado a esta temática desde que comecei a relatar a DPF 635, que tratou de uma temática conexa a essa no estado do Rio de Janeiro. Depois, durante a COP30, nós tratamos em Belém da macrocriminalidade e toda a questão ambiental, portanto, não é um tema recente, é um tema que já tem uma grande preocupação. Diga, Augusto. É outro Rui Barbosa em compotas, né? Porque é o seguinte, o Fachin, ele inventou a lei do CEP também, que permitiu ao Lula voltar à presidência, sair da cadeia e voltar à presidência. Ele disse que o maior viveiro de hackers era a Macedônia do Norte. E fica falando dessa linguagem incompreensível, aí como se o Brasil fosse soberano. Se fosse soberano, o governo brasileiro administrasse um país soberano, não haveria o controle das favelas do Rio. Terá de comunidade, não é favela mesmo. Não haveria as fronteiras, mas quilômetros e quilômetros de fronteira sob o controle dos traficantes, das organizações terroristas. Vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Admito o seguinte, não é possível a erradicação desse tumor, que talvez seja o mais perigoso que a gente enfrenta hoje no Brasil, sem a parceria com os americanos. Aí vem com essa soberano o quê? O Brasil não tem nem política nacional de segurança pública. Se tem um ladrão na cadeia, como é que vai combater o crime? Se tem um partido que defende os nossos bandidos, porque eles também são, os militantes do PT, de 99,9%, o outro ainda não teve chance, o que resta. Se isso aí governa o país, como é que nós vamos resolver isso sem a ajuda americana? Tudo é atentado à soberania. Atentado à inteligência é esse tipo de discurso. É a conversa mole, a conversa fiada do Itamaraty, que hoje é um braço no exterior aí do PT de sempre. Tá? Eles gostam mesmo de Cuba, da Coreia do Norte, da antiga Venezuela,
né, que ainda que a vice agora que assumiu dá problemas, né, tamanho se é o problema vivido ali em outras partes do mundo, e eles vão pegar a mentira para usar como arma. E eu também estou exausto do silêncio, estou farto do silêncio da oposição. Não tem ninguém para dizer isso, a gente precisa falar em programas. Aqui todo dia, o que eles não têm coragem de repetir, deputados e senadores, num ano eleitoral, os candidatos não sabem transformar isso em bandeira. O que estamos dizendo aqui, esperam o quê? As convenções, para começar a falar. Oposição se faz o tempo todo. O tempo todo. Político de oposição fala todo dia. É por isso que é político. Se não tem disposição para tal, não seja político. O silêncio deles, quer dizer, o que eu mais vejo por aí é o Lindenberg Farias ofendendo, insultando políticos da oposição, né, com palavrões. E ele, que é um bandido, casado com bandida, fala sozinho. Então o PT continua defendendo o Lula como se não fosse uma seita, cujo único Deus é um ladrão. A gente falou de ADPF das favelas, o Marcelo já pediu para complementar. A gente lembra que essa ação agora está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, passou para as mãos de Alexandre de Moraes. Eu queria... São duas coisas só que eu queria dizer. A primeira é o seguinte: vamos convidar o ministro Fachin, que enche a boca para falar em soberania do Estado brasileiro. Ministro, entra aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vai fazer uma visitinha, mas vai como cidadão comum. Não vai no carro de ministro do Supremo, cheio de escolta, de polícia, de batedor. Tenta entrar lá como um cidadão comum e depois o senhor fala para a gente o que o senhor acha da soberania do Estado brasileiro, né? E a segunda coisa que eu queria observar é a disfarçatez. Não vou nem falar disfarçatez, não. Eu vou no popular. É a cara de pau. A cara de pau desse ministro, né? Que é o grande responsável pela expansão de 25% do território dominado pelo crime organizado aqui no Rio de Janeiro, né? Graças a essa desastrosa, absurda, ilegal, inconstitucional ADPF 635, ADPF das favelas. Graças a essa decisão sem precedente no mundo de proibir a polícia de fazer operações regulares em favelas, né, dominadas pelas facções criminosas. Graças a isso, só o Comando Vermelho cresceu 25% em termos de território aqui no Rio de Janeiro. Eram 1.413 comunidades ou favelas, como bem observou o Augusto, dominadas pelas facções do tráfico e pelas milícias, quando a ADPF começou a vigorar. Hoje nós estamos caminhando para 2.000, né? E, então ele tem a cara de pau de falar, né? Eu entendo bem dessa questão do crime organizado. Entende bem, não, realmente entende bem. Entende bem porque foi o grande responsável pela expansão do crime organizado no Rio e pelo fato do Rio de Janeiro, né, esses locais dominados pelo crime organizado, virarem abrigo para traficantes de outros estados, virarem curso de aperfeiçoamento. O sujeito vem para cá, a liderança do tráfico da Bahia, de Minas Gerais, do Amazonas, do Pará, né, vem aqui para fugir da polícia do seu estado, fica tranquilamente refugiado nessas áreas, graças ao senhor Fachin e à sua DPF, e aí vai se aperfeiçoando com os bandidos do Rio de Janeiro, que são os campeões em matéria de violência, de armamento perigoso, e depois usa essa técnica lá no seu estado. Teve um que comandou daqui do Rio de Janeiro uma operação para matar dezenas de policiais no estado do Pará. Então, realmente o senhor Fachin entende de crime organizado, entende de como reforçar o crime organizado. Como combater, ele não entende nada.